Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do CEPA, do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou Adriel, diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro. Sou doutorando em Neurociências e hoje tenho a honra de trazer para uma roda de conversas o senhor Edson Tamassia, que é empresário do setor farmacêutico com mais de 50 anos de atuação no segmento, palestrante e um dos principais defensores do associativismo no país, sendo presidente da FEBRAFAR, que congrega 70 redes associativistas e representa mais de 18 mil PDVs. É presidente da Farmarcas, organização responsável por 11 redes de drogarias associativistas com mais de 1.700 PDVs. E para conduzir o seminário de hoje, estamos com a doutora Miriam Colden, que possui uma sólida formação acadêmica. Atualmente, doutoranda em neurociências, é graduada em filosofia, com mestrado e doutorado em educação e especialização em pedagogia empresarial. Com mais de 25 anos de experiência na modificação de sistemas comportamentais e 15 anos em desenvolvimento organizacional, atua como conferencista e já assessorou mais de 9 mil pessoas em países como Brasil, Portugal e Espanha. Ela também possui formação em diversas áreas relacionadas à liderança, desenvolvimento humano, aconselhamento e biologia cultural. O tema do nosso seminário de hoje será a importância do associativismo na economia dos países. Edson e Miriam, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário. Muito grata, Adriel. Obrigado, Adriel. Obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite de poder estar aqui também. Maravilha. Miriam, passo para você, então. Eu quero começar agradecendo ao Edson muito por ele ter aceitado esse convite. O Edson, Adriel e todo o público que vai nos escutar aqui é uma pessoa, além de profissional, encantador, maravilhoso, dedicado, mas é uma pessoa maravilhosa, é um ser humano encantador e uma verdadeira inspiração, posso dizer assim. Então, a bagagem que ele tem, a experiência que ele tem e o que a gente vai poder experimentar aqui um pouquinho nessa conversa que é muito valiosa para esse momento, para esse seminário. Então, muito grata, Edson, por ter aceitado para a gente conversar. E agradecer a ti, Adriel, agradecer que está aqui representando o CEPA, né? Agradecer ao CEPA por essa abertura de vocês com relação a poder trazer temas multidisciplinares, né? Para esse grupo de pessoas tão empenhadas na ciência, na pesquisa, no desenvolvimento, vocês poderem abrir para a comunidade de vocês também esses outros assuntos que são tão importantes para a gente, como seres humanos, e também para a nossa economia, para as nossas empresas. Então, muito grata por essa abertura também. E vamos começar a conversar com o Edson sobre um tema que eu gosto sempre de brincar com o pessoal. Eu não sei o que nasceu primeiro, né? Se o associativismo ou se foi o Edson com o associativismo. Eu não sei o que acontece aqui nesse contexto. Mas, Edson, conta um pouquinho para a gente quem é o Edson Tamassia e como a tua trajetória de vida se conectou com o nosso tema de hoje, que é a importância do associativismo para os países, de uma forma geral. Muito bem, Miriam. Eu tenho, então, 64 anos de idade e já trabalho no mercado farmacêutico há 52. Comecei a trabalhar com 12 anos e de lá para cá eu nunca saí do mercado farmacêutico, eu nunca deixei de atuar no mercado farmacêutico. Inicialmente lá com 12 anos de idade, obviamente, fazendo aquilo que é a atividade básica de uma atividade de contínuo, né, no estabelecimento, mas era numa época em que o formato de farmácia era muito diferente. Então, comecei lavando seringa, eu comecei ali fazendo aquelas coisas normais que se fazia na farmácia. E eu tive, talvez, um ambiente que me proporcionou me desenvolver, mas, sobretudo, eu tive uma situação que eu acho que é muito importante, de gostar muito do que eu estava fazendo. Já em 1978, 4 anos depois que eu comecei, eu já estava em São José do Rio Preto e comecei a trabalhar na rede Drogazil. Não que é a Drogazil de hoje, a rede Drogazil, junto com a Raia, só a Drogazil, mas já era uma grande rede de farmácia. E eu tive a oportunidade
talvez também por destaque meu, mas por oportunidade que a vida me ofereceu, eles estavam passando por um processo de transformação grande na companhia, e pegando alguns diretores, alguns gerentes de loja que era mais antigo, que talvez não estava performando mais, enfim, uma série de situações, já era uma rede grande, e eles resolveram testar jovens à frente da direção das lojas. Então, com menos de 19 anos, eu saio de São José do Rio Preto para fazer uma jornada e já mudar para São Carlos para ser líder de uma loja da Drogasil naquela época. Isso foi um mega aprendizado, seja para a vida, né? Porque você sai de casa, vai morar sozinho, você vai criar um ambiente ali de convivência com pessoas que você nunca viu, chegar numa cidade que você nunca viu, liderar uma farmácia, sendo que o gerente que estava lá era muito antigo. Então, isso foi um aprendizado. Eu trabalhei nessa jornada na Drogasil por 8 anos, né? Então eu saí de lá, depois eu tive uma atividade que era gerente substituto. Eu normalmente substituía gerentes que estavam em transição de carreira ou que estavam aposentando ou que eventualmente estavam de férias. Mas aí eu ficava 2, 3 meses em cada cidade. Isso foi também um grande aprendizado. Até que um momento eu resolvi mudar um pouco, guinar, fui para trabalhar como vendedor, distribuidora. E em 1991, eu comprei uma farmácia de sócio com meu irmão em Piracicaba. Tá? E aí eu viro, em tese, empresário a partir desse momento. Ali a gente está batalhando com essa farmácia, numa época de inflação muito grande, uma época muito difícil do governo Collor, confisco de poupança, enfim. Mas a gente estava remando ali, nós estávamos com 3 farmácias, eu e meus 2 irmãos, até que vem o Plano Real, que quando foi deposto o Collor, que entra o governo Itamar, e tem o Fernando Henrique ali como a peça da chave do Plano Real, que era o ministro, que fez, e que junto com a equipe montou o Plano Real. O Plano Real traz o RV, depois, logo na sequência, o Plano Real propriamente dito, e aí a gente, em tese, nós desaprendemos a trabalhar, porque nós só sabíamos trabalhar administrando inflação, administrando o dinheiro e não o negócio. E isso era a base de todo mundo. E aí o Sebrae, Miriam, o Sebrae traz para o Brasil esse modelo de associativismo que nós atuamos até hoje. Já na primeira rede de farmácia, que nasceu no modelo associativista, quando eu comprei farmácia, é importante lembrar que eu estava em Piracicaba, mas eu tinha morado em São José do Rio Preto, que foi onde eu comecei a trabalhar na Drogasil. E eu tinha muitos amigos lá. E na Drogasil, em São José do Rio Preto, foi onde que nasceu a primeira rede de farmácia associativista, chamado Multidrogas. E eu fui conhecer esse modelo, porque como eu tinha muito amigo, todo mundo começou a falar do modelo, eu falei, lá que eu vou entender como é que é, para ver se faz sentido eu participar de algo desse formato. Então, como que é o modelo, para ser, para ter como referência? É um modelo muito da Europa, sobretudo e principalmente da Alemanha. A Alemanha tem muitas associações empresariais, como a que a gente tem aqui, tem de farmácia, tem de material de construção, tem de todos os segmentos. A Europa, de um modo geral, a Alemanha, de um modo geral, é constituído, na sua maioria, de pequenas empresas, mas muito fortalecida por esse modelo, inclusive muito apoiada pelo governo. O governo da Alemanha chegou a fazer, depois eu já volto na minha jornada, chegou a fazer aqui no Brasil um investimento em algumas associações para tentar ajudar essas associações a potencializar a sua estrutura aqui. Então, como um modelo de cooperação. E aí, baseado nesse modelo de associação e muito também do cooperativismo, que naquela época, hoje, o cooperativismo bancário, eu acho que ele é maior ou muito parecido em termos de tamanho, com o cooperativismo agrícola, mas naquela época era muito mais o agrícola. Então, muito baseado nas cooperativismo do Rio Grande do Sul, nós fomos entendendo o modelo e entendemos que
que nós podíamos trabalhar junto. E qual que é a proposta básica do associativismo? Você junta numa mesma região um grupo de empresários que tenha as mesmas atividades fins, tá? Para que você potencialize negócios, para que você potencialize ferramenta, para que você potencialize a gestão do processo como um todo. Então, primeira grande mudança é que todo mundo que era seu concorrente, no dia seguinte passa a ser seu aliado. Essa é a primeira grande mudança que a gente tem que fazer, porque você vai ter que começar a trabalhar em conjunto. Muito bem. Dito isso, eu fui conhecer o modelo em São José do Rio Preto, nós entendemos que fazia sentido, nós trouxemos para Piracicaba a ideia de montar uma associação. E aí nós juntamos os empresários locais, a associação saiu do papel, chamou PharmaVip, e eu entrei no associativismo propriamente de uma forma plena em 1996. Tá? Profissionalmente, eu digo que eu trabalhei até aquele dia. Né? Depois de 1996, eu parei praticamente de trabalhar em farmácia e fui cuidar das associações. Primeiro a PharmaVip, depois a FAESP, depois a Febrafar, depois a Farmarcas. Eu conto essa história para você na sequência. Mas, de regra, dos 52 anos que eu tenho de profissão, 28 dedicados a fazer o associativismo dar certo. E o restante é trabalhando, de fato, em farmácia. Edson, tu trouxesse, eu ia te fazer uma pergunta mais à frente, mas eu acho que eu vou trazer ela aqui, porque tu trouxesse já algumas características que são muito importantes para o associativismo. Tu dirias que o associativismo ele tem pilares? E quais são esses pilares, assim, no sentido de, bom, isso diferencia completamente o associativismo dos outros modelos, né, de atuação no mercado. Quais seriam esses pilares? Miriam, eu tenho para mim, tá, que a união, obviamente, ela nasce a partir de uma ideia. A união, ela nasce a partir de uma ideia. Mas ela não se solidifica somente em volta daquela ideia. Se você não conseguir, a partir da ideia, potencializar aquilo e criar diferenciais competitivos para aquele grupo, seja através de ferramentas, seja através de qualificação, através de treinamento, através de processos que façam com que aqueles indivíduos se mantenham unidos, é muito difícil você querer manter todo mundo apenas com o discurso de que a união faz a força. Tá? E, nesse sentido, nós somos muito assertivos. E quando eu converso com colegas de associações, sobretudo de outros segmentos, esse é o maior desafio. Tá? Porque claro que se você juntar um grupo de empresários, nós aqui sentados na mesa, falar, olha, juntos nós podemos contratar uma ferramenta de gestão muito melhor, nós vamos ter ganho de escala para poder fazer os nossos uniformes, nós vamos ter ganho de escala para comprar. Então, tudo que você colocar na mesa como vantagem, fala assim, é só a gente fazer junto. Isso fica muito, muito bonito. Mas o ser humano, o indivíduo, ele não é muito assim, né? Ele tende a entrar num grupo e querer aproveitar aquilo que tem de melhor, mas não contribuir para que o grupo melhore. Óbvio que com o discurso, com com a repetição de falas, com a consistência do propósito daquilo que você define, é óbvio que isso vai ajudar, mas não é o suficiente. Então, nós, desde o início, construímos uma associação muito voltada para processos. Tá? Nós escolhemos no estatuto, nós não queremos ser uma entidade política, nós queremos ser uma entidade de fomento ao empresário, ao varejo independente que está conosco. Esse é o fator. Agora, tem um fator importante, sabe, do associativismo, Miriam, que eu não sei o que ele seria, e sem talvez a minha dedicação, e aí eu vou trazer um pouco do que nós somos hoje, um pouco para mim. Então, eu queria voltar lá em 1996
e contar para vocês como é que começa a coisa. Então, nos primeiros anos do processo, eu lembro lá, o sócio do meu irmão, farmácia em Piracicaba, eu virei presidente da PharmaVip em Piracicaba. Aí eu combinei com meu irmão o seguinte, olha, a partir de agora eu fico lá na associação durante o dia, vou atender todo mundo, e à noite, a hora que for 6 horas, eu venho para cá, trabalho até meia-noite, que a farmácia trabalhava até meia-noite. Então, para mim continuar tendo um prolabore da farmácia, eu mudei meu horário de trabalho, meu irmão aceitou, e eu trabalhava à noite, ficava lá trabalhando à noite. Depois, logo na sequência, eu assumi uma entidade que tinha no estado de São Paulo, que depois ela dá origem à FEBRAFAR, chamada FAESP, que é a Federação das Associações do Estado de São Paulo. Nós éramos 10 redes no estado de São Paulo, e nós tínhamos essa associação, eu assumi a presidência dessa entidade também. Aí eu tocava a FEBRAFAR, tocava a FAESP, tocava a PharmaVip e ia para a farmácia trabalhar. Mas nem na FAESP e nem na PharmaVip eu tinha qualquer modelo de remuneração, muito pelo contrário, muitas vezes, na maioria das vezes, eu tinha uma despesa, que eu usava meu carro, enfim, eu tinha despesa. Aí, no ano 2000, quando surgiu lá a oportunidade da gente montar a FEBRAFAR, ela surge exatamente através de um processo de tecnologia, de uma empresa que nos procurou e queria fazer um trabalho de PDV conosco, e eu acabei fazendo pela FAESP, deu muito certo, e aí a gente precisava expandir para o Brasil, e aí surge a oportunidade de montar a FEBRAFAR. O associativismo no varejo farmacêutico já estava bem arraigado. Vários estados tinham, Rio Grande do Sul estava muito forte, Brasília, enfim, estava todo mundo trabalhando nesse modelo. Nós juntamos aí, naquele momento, 16 redes, uma de cada região do país, e montamos a FEBRAFAR. Aí, para tocar a FEBRAFAR, eu estava em São José do Rio Preto, tive que sair de lá e vir para São Paulo. Então, eu deixo de ter prolabore na farmácia, mas como que eu iria me manter em São Paulo se eu não tenho mais o prolabore? Então, eu comecei a trabalhar fazendo consultoria para a mesma empresa que estava montando me ajudando a montar a FEBRAFAR, num trabalho de olhar para frentes de tecnologias das várias investidas que eles estavam tendo. E aí eu fiquei trabalhando ali como consultor até 2004, e em 2004 a empresa saiu de todas as investidas que ela tinha na tecnologia, e aí acabou meu prolabore com eles, acabou meu contrato com eles. Então, mas até então, eu trabalhava para a FEBRAFAR, agora já não mais FAESP, para a FEBRAFAR e para a PharmaVip, e não tinha prolabore. Tá? Eu tinha que ter um prolabore paralelo para poder me manter aqui em São Paulo. Porque a FEBRAFAR não tinha condição financeira de bancar e nada. Aí, 2004, qual que é a alternativa? Ou eu volto para Piracicaba, falo, ó, não deu, estou voltando, vou voltar para a farmácia, porque a farmácia estava lá, ou eu me viro aqui fazendo alguma coisa para criar uma receita para que eu possa continuar por aqui. E aí, aproveitando ali um pouco do desenvolvimento que eu tinha tido ao longo desses 8 anos à frente do associativismo, eu já tinha uma certa facilidade de falar, e aí o genérico estava muito na moda naquele momento, e eu fui contratado por 2 indústrias farmacêuticas de genérico para difundir o genérico no Brasil. Então, eu comecei a viajar ao Brasil, fazendo palestra de genérico para 2 indústrias farmacêuticas. Então, isso me ajudou de uma forma plena, no seguinte sentido: eu tive possibilidade de conhecer o Brasil todo, viajar pelo Brasil todo e ter um contato muito próximo das farmácias, sejam as minhas associadas ou outras pessoas, que vai fazendo com que eu fique conhecido no mercado. Isso é 2004, então vai até 2006 o contrato. 2006, já com um certo nome nas palestras, a Sanofi me contratou. A Sanofi era, na época, a maior indústria farmacêutica do Brasil, mas com
com domínio lá dos franceses, mas a maior empresa do Brasil, e eles tinham um projeto exatamente para que eles pudessem se posicionar perante o genérico. E eles me contrataram para fazer as palestras naquele período. Então, eu fiz mais de 300 palestras em 2 anos, né, para a Sanofi. E aí já um público maior um pouco, as farmácias maiores. Isso é 2008, termina em 2008. Então, para você fazer uma ideia dar certo, eu acho que isso é importante, é o quanto que você também faz esforço para que isso aconteça. Eu comecei em 96. Durante 12 anos, eu não tirei 1 centavo dessas entidades. Eu trabalhei para que elas se fortalecessem, eu trabalhei para que a ideia desse certo. Aí, em 2008, a gente já estava com uma certa estrutura e a Febrafar precisava mais de mim. Eu já consegui começar a ficar aqui de uma forma mais plena e poder não ter mais essa necessidade de visitar tanta... E aí eu passei a fazer palestras basicamente para os meus associados, aí eu mudei o perfil, e aí a partir daí sim, de lá até 2012, eu vivi de um prolabore que a Febrafar fez para mim. Que história intensa, hein, Edson? E aí, te escutando, assim, me veio algo que o associativismo, ele como modelo, é um modelo que, sim, ele propõe que uma reunião, um grupo, uma união, consiga ser mais forte do que uma empresa independente, por exemplo, e o quanto é preciso uma liderança forte também. Né, uma liderança forte como um pilar para manter porque como tu falaste, né, o ser humano, eu acho que em qualquer modelo, tanto associativista, quanto o cooperativista, quanto os modelos mais tradicionais que a gente tem, o ser humano ele tem um comportamento muito similar, né, e ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma liderança, e principalmente para entender um modelo, pensando ainda nessa época toda que tu estás falando, um modelo bastante inovador de fazer negócios, né? E Edson, antes, quando tu estavas contando a tua história, desde os teus 12 anos, e aí depois Piracicaba, São José do Rio Preto, tu foste trazendo na tua fala dificuldades, assim, dificuldades no sentido da economia mesmo, dos movimentos econômicos, dos movimentos políticos, e o quanto significativo aquela tua fala de nós, por muito tempo, aprendemos a cuidar do dinheiro, né, a gerir do dinheiro, e depois nós fomos convidados a gerir a inflação, e depois fomos convidados a, de fato, aprender a gerir nossos negócios, né? Parece, não sei, mas vamos te escutar. Hoje, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, até me parece que tem muitas organizações que talvez ainda não tenham aprendido a gerir seus negócios, e ainda estão muito pautadas, o resultado ele é super importante, obviamente, porque como vamos nos sustentar, né, em termos de empresas, de organizações, mas o que tu dirias, assim, o momento do Brasil hoje, diante dessa síntese que tu foi trazendo na tua fala, com relação também a dificuldades, a situações vividas econômicas e políticas, o que se repete alguma coisa? Não. Hoje está mais potencializado alguma coisa? O que está acontecendo hoje na tua perspectiva? E o que o associativismo poderia contribuir com esse momento que a gente está vivendo? Tá, eu prefiro pensar igual Heráclito, tá? Tudo está em constante mudança. Você nunca vai tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Né? Então, é óbvio que quando a gente tem a mudança da inflação ali, ela tem dois momentos muito difíceis, até porque é algo inusitado você imaginar que o governo vai confiscar o seu dinheiro, né? E você
todo mundo fica pobre do dia para a noite, então isso é inusitado, é inacreditável que tenha acontecido, e ao mesmo tempo a gente depois começa a ter que trabalhar num modelo que felizmente é um modelo que deu certo. Mas a gente tem mudanças significativas, eu vou falar obviamente do meu negócio, mas é certo que em todos, o genérico muda a história da farmácia no Brasil. O genérico traz acesso, o genérico traz produto mais barato, o genérico aumenta o número de PDVs, então você tem uma mudança. A tecnologia básica, ela é uma transformação, né? A básica, não estou falando do momento que a gente vive, não. A tecnologia básica, de você passar a ter dados, ter informação, saber seu número, você muda a proposta de valor do seu negócio a partir do momento que você tem informação, e aí você começa a competir, Miriam, em mundos distintos. Você tem um mundo de pessoas que estão ligadas à transformação. Isso pode ser dentro da minha associação, pode ser fora da minha associação, mas é no mercado farmacêutico. Você tem alguém que está olhando para tudo isso e participando dessa transformação, fazendo a jornada, e você tem pessoas que vão se acomodar, e às vezes pessoas que foram muito bem-sucedidas, são muito bem-sucedidas, né? E simplesmente vai dizer, tá bom assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, e eu não vou mudar. E aí, aquele jeito que deu certo no passado não dá mais certo hoje. Tá? Então, essa pessoa certamente vai sucumbir. E pessoas que você está mostrando para o cara, olha, o mundo está diferente, mas a pessoa, ele acha que está diferente. Tem uma questão que eu não sei que é do ser humano, que é geográfica. Lá na minha cidade não é assim, né? Lá onde que eu moro não é assim. E nunca lá onde eu moro é melhor do que os outros lugares, né? Lá onde que eu moro tudo é mais difícil de arrumar funcionário, é mais difícil a logística do produto, é mais difícil arrumar treinamento, é mais difícil tudo. Então o ser humano é muito pautado para isso, né? E mudar dói, né? Eu não sei de quem que é a frase, eu falo que é do Johnny, lá da M-Pharma do Rio, porque eu gosto muito dele, e eu ouvi dele, que o medo de perder tira o desejo de ganhar. E é fato, então muitas vezes as pessoas não mudam. E nós estamos vivendo uma mudança muito importante hoje. Tá? E aí é muito importante, porque a tecnologia, todas as mudanças nossas, com exceção do plano real lá, são mudanças lineares, né? Ela vai acontecendo ao longo do tempo, você vai percebendo, você vai se adaptando e você às vezes consegue fazer a jornada porque ela tem um tempo de maturação grande. Com o advento da tecnologia e esses modelos de inteligência artificial e tudo que está sendo posto aí para a gente, e a mudança geracional, que ela está intrinsecamente ligada a essa questão da tecnologia, né, intrinsecamente ligada a esse mundo fictício que se criou em volta das redes sociais, em volta desse mundo que não é a realidade do ser humano, a gente tem uma mudança hoje de transformação do nosso modelo de negócio muito, muito, muito grande. E para piorar, Miriam, não, além de ser muito grande, ela é muito rápida, ela não é linear mais, ela se potencializa, ela é numa velocidade que a gente não imagina. Né? É numa velocidade que a gente não imagina. Essas duas gerações, a geração Z e a geração alfa, tem comportamento. E aí, quando a gente está falando da geração Z, são jovens com 30 anos, com 29, com 28, que já têm família, que são as pessoas que trabalham conosco, e que você tem uma dificuldade de entender a lógica da vida, muitas vezes, dessas pessoas enorme. Então, é outra transformação, não é uma transformação do negócio propriamente dito, mas é uma transformação do consumo, é uma transformação da forma que você cuida da sua equipe, é uma transformação da forma que nós seremos para o futuro. Então, isso é realmente assim, desafiador. Então, eu acho que
voltando para... Tudo está em constante mudança, e eu acho que a nossa sabedoria, aqui, pelo menos eu entendo, falando, e eu não sei o quanto que eu estou querendo me autoelogiar com isso, é olhar para o futuro e se preparar para ele. Tá? Eu acho que, como modelo de negócio, ao longo desses 26 anos que tem a Febrafar, nós já mudamos umas 3, 4 vezes e estamos preparados para uma nova mudança. Tu falas, na tua fala tem bastante a questão do cuidado da estrutura, né? Do cuidado dos processos. A Farmarcas, ela é um exemplo, talvez é uma pioneira, né? Nessa perspectiva de dar estrutura, dar condições, e o que tu falasse agora, conectado a isso, se nós fazemos bem essa ação de cuidar, estruturar, cuidar das bases, né? As mudanças, a gente sabe que elas sempre virão. Como tu bem sinalizaste, agora, de uns anos para cá, parece que está tudo muito mais veloz, porque também nós temos tecnologias que nos fazem, né, nos permitem essa velocidade também. Mas uma estrutura mais sólida, uma estrutura de base mais sólida, ela contribui bastante, né, para que a gente possa viver essas transformações. E aí, vamos usufruir da frase, né, que tu trouxesse aí, vamos dizer que é do querido Johnny, e quanto mais estrutura, mais preparo, talvez menos medo, né, para enfrentar essas questões todas desse movimento, como tu trouxesse. Hoje parece até que o Heráclitos ele está mais fortemente empenhado, né, Edson, em orquestrar o nosso momento de vida, assim, tipo, gente, tudo muda, né, e é isso. É isso. Mas assim, Miriam, desculpa te interromper, é fato, e você tem toda a razão. O grande desafio do ser humano é que a gente tende naturalmente, é do ser humano, olhar aquilo que é mais tangível, né? Aquilo que você consegue olhar assim, ó, desculpa aqui pegar essa banana custa R$1 e eu estou comprando ela por 90 centavos. Isso é tangível, eu consigo olhar. Essa banana tem uma história, tá? O Neto, que trabalha comigo, que é meu diretor, trabalha comigo há 24 anos. Há 24 anos, todo dia de manhã, ele traz uma banana para mim. E é verdade, há 24 anos, todo dia eu ganho uma banana. Cuidando do potássio, dos índices de potássio do teu corpo. Exatamente. Mas eu consigo, isso é tangível. Agora, quanto que é tangível, e aí eu acho que entra a nossa inteligência, Miriam, eu investi na qualificação da minha equipe, na estrutura para o meu associado, eu preparar melhor o meu diretor, o meu gerente, o meu líder aqui, o meu funcionário, para que ele possa fazer um melhor atendimento lá na ponta, para que ele possa entregar algo de diferente. Na empresa, nós temos 4 pilares, né? E os 4 têm pesos semelhantes, né? E por isso que a gente foi muito assertivo. Só que, para fazer isso, você não pode pensar no presente, você tem que pensar no futuro. Então, comprar bem. Então, há uma estrutura, que é o que é tangível, para o meu associado sentir que ele está fazendo bons negócios. Então, a gente tem toda uma equipe, toda uma diretoria para cuidar disso. Aí a outra, administrar com eficiência, que não é uma coisa que o empresário, de um modo geral, é muito afeito a fazer, de olhar a planilha, de fazer análise, mas conosco ele faz, a gente ensina ele a fazer e faz por ele. Então, administrar com eficiência, olhar despesa, você está gastando muito aqui, dá para você melhorar isso, dá para você fazer isso. Então, você vai cuidando. Vender mais. Então, vender mais é um contexto. Você montar uma loja bonita, você ter um mix de produto ideal, você ter uma loja bem iluminada, preferencialmente com espaço para estacionamento quando possível. Então, uma estrutura de loja, ter um preço adequado. Então, uma estrutura de loja para ele vender mais. Esses 3 processos são tangíveis. Aí o último, que para nós tem o mesmo peso dos demais, é aprender e inovar. Aí eu digo que aqui nem é aprender, é reaprender. Porque você aprende algo
que guarda para a vida, quando é para desenvolvimento humano, e se é de operação, você aprende algo e amanhã você tem que reaprender, porque ele está sendo feito de forma diferente. E nós temos uma estrutura para isso, entendeu? Nós olhamos para isso. Nós olhamos para a qualificação dos nossos líderes, nós olhamos para a qualificação da nossa equipe, para que ela possa ter um bom desempenho. E aí é uma jornada que, ao ser aplicado da forma correta, ela não tem como dar errado. E aí eu, sinceramente, às vezes eu me questiono muito por que determinadas associações não fazem exatamente a mesma coisa. Porque é tão melhor, é tão mais fácil a partir desse momento que você já fez, que não tem motivo para não fazer. Mas aí, de novo, volta para a liderança e o quanto você quer investir no futuro e quanto você quer colher só o presente. E o quanto é preciso, como tu falasse anteriormente, empenho. É preciso muito empenho, principalmente quando está se formando uma rede, né? Não é um CNPJ, é uma rede de CNPJs. E te escutando também, porque uma das perguntas que eu quero ainda te fazer é com relação a o que tu vês. Eu sei que tu estudas também bastante o associativismo de outros países, né? Já visitaste também modelos, de uma forma sintetizada, assim. Eu sei que tu já falaste bastante na tua fala os benefícios do associativismo para a economia dos países, para os países de uma forma geral. Nessa tua experiência, Edson, tanto aqui no Brasil, que é muito intensa, mas também do teu conhecimento do associativismo fora do Brasil, o que é que o associativismo ele contribui? Tá, vamos lá. Só para a gente pontuar, Miriam, hoje a Febrafar, nós temos 18 mil farmácias, agora a partir da semana que vem que você vai no meu jantar, nós vamos ter 19 mil farmácias lá, tem mais 1.000 farmácias vindo para a gente. Nós somos a maior associação do segmento farmacêutico do mundo. Tá? Nós somos a maior associação do segmento farmacêutico do mundo. Tá? Esse prédio que nós estamos aqui, no nosso escritório, ele tem um faturamento hoje anual de 45 bilhões de reais. Se nós fôssemos um país na América Latina inteira, nós só seríamos menor do que o Brasil, México e Argentina. Como negócio, nós somos maior do que o Chile, maior do que o Equador, maior do que o Peru, maior do que a Bolívia, maior do que a América Central inteira juntos. Tá? Então, de fato, hoje nós somos uma potência criada em 26 anos, através de nascendo apenas de uma ideia de que se nós nos juntássemos, nós seríamos mais fortes. Então, em cima dessa ideia, você desenvolve tudo essa jornada que nós chegamos até aqui. Então, não tem dúvida nenhuma, e olhando só para o nosso segmento, hoje, 52% do que se comercializa no mercado farmacêutico brasileiro é indireto, porque vai para uma farmácia independente, para uma associação, enfim. E 48% estão nas grandes redes. Quando você vê modelos que não estão estruturados como o nosso, no associativismo, por exemplo, pegar o México, que é o segundo país da América Latina aqui. O México, em 8 grupos econômicos de farmácia, tem 80% do mercado. Se você for no Peru, aqui, um grupo tem 65%. Se você for no Paraguai, 2 grupos têm 80%. Então, uma tendência natural em modelos como o nosso, em que o consumidor é quem paga a conta, quando não há uma força motivando e ajudando o independente a prosperar, a tendência é que os grandes grupos econômicos dominem. Tá? Isso é fato. No Brasil, isso não aconteceu muito, porque era uma previsibilidade que todo mundo fazia, que as redes iriam tomar conta. Não aconteceu exatamente porque o associativismo potencializou muito a gestão dessas farmácias independentes. Tanto é que, em termos de crescimento, sistematicamente, nos últimos 20 anos, eu cresço mais do que o restante do mercado. A gente cresce num volume muito mais estruturado. Então, o associativismo só tem benefício quando bem aplicado. Tá? Outras ideias, às vezes, elas ficam muito no papel, porque você coloca
o que é a ideia no papel, mas não executa na prática aquilo que você escreveu que você vai fazer. Eu digo que associativismo é meio igual condomínio. Todo mundo que mora em condomínio, você sabe que depende como é que a coisa vai andar a partir do síndico. Ou para o bem, ou para o mal, ou para a briga, ou para um relacionamento mais amigável. Então, não é muito diferente disso. Tá? A diferença é que aqui nós estamos falando de negócio, e aí você pega um empresário, e eu falo isso todos os dias aqui, tá? Eu falo isso para o meu pessoal todos os dias. Você pega um empresário, alguém que está começando a vida e que tem uma economia lá de 1, 2 milhões, vai lá e monta uma farmácia com nossa marca, acreditando que vai ser bom. Nós temos obrigação de entregar isso para ele. Na nossa parte, tudo que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer, porque é a vida do cara que está lá. É a economia da vida dele. Ele confiou na gente, ele confiou nos que nós falamos que a gente ia ajudá-lo. Então, nós temos essa obrigação. E assim que é o associativismo bem executado. Olhando fora do Brasil, Miriam, a gente tem poucas bases iguais às nossas. Eu tenho tentado ajudar uns amigos no México a montar uma, mas tem sido muito difícil, porque não tem uma liderança lá que fique à frente realmente do negócio. E na Europa, o que a gente tem são muitas associações. Na Espanha tem muita associação de farmácia, mas com um objetivo único, que é a compra, ter o seu modelo próprio de distribuição. Uhum. Então, é diferente do nosso. Te escutando, e aí te escutando, depois eu vou te trazer a nossa última pergunta aqui, mas já aqui trazendo a perspectiva do que talvez sirva para todos os tipos de organização, né, não só no mercado farmacêutico, o quanto, de fato, é importante uma liderança, principalmente quando é uma ideia nova, naquele contexto, é uma ideia nova, né, naquele ambiente. Por exemplo, aqui no ambiente do Brasil, quando o Sebrae trouxe o modelo, o quanto, e lá bem no início, o quanto tu já estavas ali junto, compreendendo e entendendo, e o quanto de sentido fez para uma pessoa, que no caso é o Edson, e essa pessoa foi, então, cultivando toda uma mentalidade, toda uma cultura, e uma boa cultura em torno do modelo. O quanto a estrutura, para que ela possa ser, como tu dissesse anteriormente, bem aplicada, no sentido de todo o potencial do que é o associativismo, o quanto necessariamente é preciso que pessoas compreendam o quanto o associativismo, de fato, pode contribuir numa extensão muito maior do que um único CNPJ. E o quanto isso modifica comunidades, o quanto isso apoia a sociedade, o quanto isso faz com que a economia do país se fortaleça, e a economia dos próprios CNPJs ali nessa rede também se fortaleçam. Principalmente nesse modelo que vocês têm, de trazer toda a estrutura, todo o ensinamento da gestão, todo o ensinamento do comprar bem, depois do vender, essa parte toda da gestão mesmo em si, porque é uma dificuldade, se vê muito nas pequenas, médias empresas ainda, uma dificuldade de fazer esta boa gestão, de ter esta boa estrutura, né? Então, o quanto esses elementos, eles necessariamente precisam estar junto, e aí te escutando e trazendo assim para Nortus, né, trazendo para todas as outras organizações, o quanto são elementos que são imprescindíveis no contexto, né, de uma jornada aí, de uma empresa que quer, de fato, cumprir uma missão na sociedade, né? Miriam, falar de Nortus aí para mim é muito fácil, e eu estou nessa jornada, eu acho que eu estou onde que eu estou hoje, e fiz essa jornada de uma forma tão intensa nos últimos 10 anos, muito, muito em função do que a gente entendeu, que a formação da Nortus, que ela é muito mais do que uma formação de gestão, né? Ela é uma formação sobre comportamento humano, sobre compreensão humana, e é sobre a minha relação, por exemplo, de uma reunião que eu tive aqui ontem, né? A gente estava
num assunto que é árduo e que, às vezes, você tem... Aí, a todo mundo, eu quero incluir uma fala, eu quero contribuir para isso, tá? E aí fica mais suave, né? Mesmo que o assunto não seja um assunto tão fácil. Isso, e na hora, né, que estava... foi, inclusive, uma das pessoas que falou que quero incluir foi a minha filha, a Poliana. Falei, cara, como que faz diferença, né? As pessoas estarem bem preparadas para situações que não são tão... são normais do dia a dia, mas com esse preparo. E aí, Miriam, eu acho que tem um conjunto de fatores, tá? Um conjunto de fatores que eu acho que é importante para a gente ter feito essa jornada. Uma, que de fato está em mim, eu sou apaixonado por pessoas, eu sou apaixonada por abraços. E aí, esse trabalho que eu resolvi liderar no Brasil, ele me permite abraçar. Se eu descer mais rápido agora, que tem uma reunião lá que os gerentes estão lá, abraçar 50, 60 pessoas no primeiro momento. E isso eu vou fazer o dia todo, e isso é bom, e aí se vem associado é bom, então isso nutre minha alma. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que para nós do associativo deu certo. O segundo é liderança, porque, na verdade, a gente até usa uma frase hoje para definir o associativismo, e eu vou até ler para você, porque eu até usei essa semana numa conferência que eu estava fazendo com C-levels da indústria de mercado como um todo. Lideranças conectam pessoas e soluções e ferramentas estratégicas faz essa união seguir em frente. Então, eu acho que eu tive liderança e uma boa ideia e uma boa liderança para unir as pessoas. E, a partir das ferramentas, nós conectamos essas pessoas. Nós conectamos e seguimos juntos. Tá? Porque, senão, nós não estaríamos onde que nós estamos. A gente tem visto associações, tentativas de associações que começam, eventualmente, em volta de uma ideia, mas não prospera exatamente porque você não está levando nenhuma solução. A gente não pode esquecer que essa é uma união empresarial. Tá? Então, tem que ter ganhos empresariais. Tem que ter ganhos empresariais. E aí, felizmente, a gente chegou hoje num ponto em que a gente consegue ser referência e ajudar outras empresas, outros grupos econômicos a fazer a jornada que nós fizemos. Agora, ninguém faz isso sem preparo e ninguém se prepara sozinho. Você precisa ter formação. Eu sou de formação acadêmica, eu sou analfabeto, porque eu nasci na zona rural, eu estudei na zona rural, eu tenho, naquela época, tinha aquela divisão entre grupo e ginásio, eu tenho o grupo, que é 4 anos de escola rural, foi o que eu estudei. Mas, a partir do momento que eu que eu busquei aprender na vida, a gente tem hoje 4 livros publicados, em jornadas diferentes, compartilhando experiências daquilo que nós fizemos. Tá? Então, você poder escrever um livro, só faz isso porque se você se preparou, se não teve a oportunidade de estudar lá naquele momento, mas se preparou em outro momento para poder fazer isso. E, nesse sentido, não tem ninguém na vida que me ajudou mais do que a nós. Edson, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo. Quero te agradecer demais, assim, a tua disponibilidade de ter, novamente, a fazer esse agradecimento. Te escutar é sempre inspirador, como eu disse no início, tu és uma pessoa e um profissional inspirador. Nessa nossa conversa, tu trouxesse elementos muito valiosos, assim, para o dia a dia e para o dia a dia de qualquer organização. Então, quem estiver nos escutando, que possa ter captado esses elementos todos, né, da importância, realmente, de que uma estrutura, seja ela qual for, ela depende muito das pessoas, depende muito de uma liderança, e de uma liderança incansável. Posso te dizer que tu é uma liderança incansável. Se tu tiveres que dizer uma frase agora, assim, no final, para deixar para quem estiver nos escutando, e para nós aqui, para mim e para o Adriel, que frase é essa, assim? Uma frase para levar para a vida. Nossa, eu vou falar o seguinte, se
você souber o quão é vantajoso gostar das pessoas, você nunca vai deixar de gostar de ninguém. Né? É muito vantajoso você gostar das pessoas, porque o universo conspira a seu favor. A partir do momento que você cuida de quem está próximo de você, e a gente só vai transformar o mundo se a gente transformar nosso entorno. O mundo não vai mudar de cima para baixo, vai mudar de baixo para cima. E o nosso entorno, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. E cuidar dessas pessoas que estão no nosso entorno é muito, muito mais vantajoso do que viver em conflito. Muito Perfeito, grata, Edson. Muito grata, Adriel. Muito obrigado mesmo. Tivemos uma aula, né, de associativismo aqui, né? Eu nunca aprendi tanto como nessa última hora sobre associativismo, né? Então foi muito interessante, né, muito esclarecedor, né? Eu te agradeço mais uma vez, Miriam, e especialmente a Edson também pelo seu tempo aí. E muito obrigado em nome do CEPAR, né, por ter trazido essas informações tão relevantes para nós. E vamos difundir depois esse conteúdo, então, para que mais pessoas tenham acesso a ele. Legal, Adriel. Obrigado. Obrigado Muito pelo grata. convite, um prazer, uma Um honra abraço. estar aqui.